Olá, meus amados, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pastor Heraldo Ávila por aqui. Para mim é um motivo de alegria, mais uma vez, podemos estar aqui juntos, compartilhando um pouco mais da Santa Palavra de Deus. Eu quero começar essa mensagem orando, pedindo ao Senhor que venha nos abençoar nesta hora. Oremos agora. Querido Pai, é uma gratidão muito grande, uma alegria também, poder entrar na Tua presença e levar essas pessoas junto comigo. Senhor, vem abrir nosso entendimento, vem abrir nossos corações, que nosso espírito esteja dilatado agora para receber da Tua palavra. Quero que o Senhor abençoe meu amado irmão, minha amada irmã, suas casas, suas famílias, para que eles possam, meu Pai, em nome de Jesus, desfrutar desse momento maravilhoso. Senhor, ao ouvir essa mensagem, sejam impactados, sejam tocados pela unção do Teu Espírito e fazer exatamente aquilo que o Senhor deseja com cada um deles. Senhor, eu os abençoo no nome de Jesus e nos ajude e nos dê a direção certa. Amém e graças a Deus. Bom, meus amados, eu quero compartilhar com vocês um versículo da palavra que diz que vai ser nosso ponto de partida em Daniel capítulo 10, versículo de número 12, que escrito está: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras, e por causa das tuas palavras eu vim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Meus amados, aqui está uma passagem muito interessante e muito maravilhosa. Vamos pensar aqui comigo agora. Você consegue se imaginar tendo uma conversa prolongada, não apenas com qualquer anjo, mas com um anjo dos anjos do alto escalão de Deus? Suponha que esse anjo viesse até você e lhe falasse sobre os reinos que se levantariam e que cairiam nos anos vindouros. Isso mesmo, explicando até que os principados manipulariam aqueles líderes e como alianças se formariam e seriam esmagadas à medida que o novo rei subisse ao poder. Eu estaria disposto, sabe, irmãos, a abrir mão de uma torta alemã, de uma grande picanha por algumas semanas no meu espírito para abrir o suficiente para receber uma visitação como essa. Que visitação maravilhosa Daniel teve. Mas é importante a gente entender uma coisa aqui. O Daniel só teve essa manifestação aqui sobrenatural do anjo, tá? O Miguel veio até ele porque ele estava em jejum. Se ele comesse 2 hambúrgueres, comesse um saco de batatas fritas, tomasse 1 litro de Coca-Cola, com certeza com o estômago cheio, ele não teria essa visão. Ele só teve essa visão, essa visitação, essa manifestação sobrenatural porque ele estava de barriga vazia. Talvez você e eu queremos manifestações de anjos, queremos que Deus traga anjos, nos faça ver anjos, trazendo mensagens pra gente de barriga cheia. Isso não vai acontecer. E essa manifestação de Daniel foi uma coisa maravilhosa que Deus mostrou aqui, o poder do jejum, o poder desse propósito. Quando ele fala aqui no versículo 12, que quando Daniel começou a querer abrir o coração para compreender e se humilhar, a palavra humilhar aqui é jejuar. Quando ele começou o jejum, Deus imediatamente mandou a resposta. Mas houve uma resistência. Ele estava com a barriga vazia quando Deus mandou o anjo vir. Nós estamos falando aqui do grande Daniel, fiel homem de Deus que foi mantido no cativo da Babilônia pela maior parte da sua vida. Depois que Nabucodonosor sitiou Jerusalém e levou ele e outros jovens para lá estava Daniel. Ele passou a sua vida inteira ali, esse jovem brilhante. Outra coisa interessante que eu quero compartilhar com vocês, talvez muitos aí não sabem, e se você não sabia disso, me faça um favor. Você vai dar o seu like, se não é inscrito vai se inscrever e também vai deixar lá um comentário se você não sabia disso que eu vou dizer. Daniel tinha quase 90 anos de idade quando fez esse jejum. Isso mesmo, ele tinha quase 90 anos de idade quando ele jejuou esses 21 dias. Que isso, pastor? Sim, ele tinha quase 90 anos de idade. A história diz isso, o cronograma diz isso. E eu te pergunto, quantos jovens, quantos de nós aí, né, com muito menos do que isso, nós não conseguimos jejuar, não jejuamos. Jejuar não é desculpa para ninguém. Daniel estava com quase 90 anos de idade e ele fez esse jejum e teve essa manifestação grandiosa do anjo de Deus. Então o Daniel foi entre aqueles para o cativeiro, foi aqueles jovens brilhantes. O rei Nabucodonosor tomou esses jovens brilhantes que Daniel estava no meio juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, o Ananias, Azarias e os seus amigos. Eles deveriam ser treinados por 3 anos nos caminhos dos caldeus a fim de finalmente se tornassem seus assistentes pessoais, conselheiros do rei. Daniel estava entre eles, escolhido juntamente com seus
3 amigos que todos nós conhecemos, mas eu vou citar com seus nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Bem no início, Daniel e seus amigos já se separaram, se recusando a se contaminar com os alimentos oferecidos do rei. Aqui a gente já vê que eles estavam jejuando. Já começou jejuando porque ele não ia comer manjares, ia comer só um tipo de comida, os legumes. Observe simplesmente essa tomada de decisão. Está escrito assim: Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Daniel capítulo 1, versículo 9. Daniel explicou que ele e seus amigos ficariam em melhor forma depois de comerem somente legumes e beberem apenas água por 10 dias. Os outros comeriam as iguarias lá e estariam diferentes deles. O supervisor continuou dando a eles somente legumes e água como solicitados. E estes 4 jovens, desde o seu conhecimento, inteligência e toda a sua cultura e sabedoria, mas Daniel, Deus deu inteligência em todas as visões e sonhos. Daniel 1,17. Daniel galgou, irmãos, posições de grande responsabilidade dentro do reino da Babilônia, inclusive sobre os governos dos governantes subsequentes. No capítulo 10, Daniel está próximo dos 90 anos, como eu acabei de dizer aqui. Ele recebeu uma mensagem de um grande conflito em uma visão, compreendeu ambas. Aparentemente preocupado com este relato, ele disse: naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram em minha boca. Daniel 10, 2 e 3. A palavra hebraica aqui para manjar, é bom a gente notar, desejável, é lanchem, ou pães. Assim, durante 21 dias, Daniel jejuou de todo tipo de doce, pães, carnes, e bebeu apenas água. E ele absteve disso, comeu apenas legumes. Foi logo depois deste jejum, meus irmãos, que ocorreu o encontro de Daniel com um anjo à margem do rio Tigre. Observe algo aqui encorajador, aquilo que o anjo disse a Daniel. As orações dele haviam sido ouvidas no céu desde o momento que ele começou a jejuar e orar. A única razão pela qual o anjo havia aparecido a Daniel antes foi porque ele estava lutando contra principados da Pérsia, dos dias modernos, né? Pérsia seria o Irã dos dias modernos. Isso é muito forte. Como disse Paulo aqui, é muito importante. Nós entendemos aqui, em tempos que vivemos, irmãos, quando o inimigo está levando a nossa juventude para o pecado, para as drogas, e de forma alarmante, quando atos de terrorismo por parte de todas as pessoas desse mundo aí está acontecendo. Paulo disse aqui pra gente, finalmente fortaleçam no Senhor e na força do seu poder, vistam toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo, contra trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim se mantenham firmes, cingindo os vossos lombos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados na prontidão do evangelho da paz. Além disso, use o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dados inflamados do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu estou lendo na Bíblia NVI, Efésios 6, do 10 ao 17. Veja bem, você já viu um militar tentando entrar no uniforme depois de 30 anos? Pensa bem, um militar, um soldado, depois de 30 anos, aposentado, entrar no uniforme? Imagine só. Meu irmão, com certeza, de modo geral, nem vai conseguir abotoar a parte da frente do uniforme. Quando você é soldado e permanece em forma, você fica saudável, alerta e pronto. Paulo disse que devemos viver assim, por quantos dias são maus. O inimigo anda ao derredor esperando para atacar, assim como o anjo disse a Daniel aqui, os principados das nações se levantaram para guerrear, mas nós vivemos, como militares aposentados, engordando e vivendo confortavelmente. Meu Deus do céu, por que a gente está vivendo como militares aposentados? Não botamos mais uniforme para lutar, a armadura de Deus? Veja bem, a Bíblia está repleta de coisas assim, a gente precisa entender. Elias jejuou 40 dias, Moisés jejuou 80 dias, Paulo jejuou 14 dias, Jesus jejuou 40 dias. Se os filhos de Deus não jejuam, como vamos caber na armadura de Deus? Como vamos empurrar com eficácia a espada do Espírito no estômago do inimigo, hein, irmãos? Quero que você entenda uma coisa: o jejum e a oração afiam a lâmina, que é a palavra de Deus. Quando você jejua, os horários das refeições geralmente passam a ser momentos de estudo. Você se torna mais afiado
mergulhado na palavra de Deus e Deus começa a lhe mostrar verdades mais profundas. Isso mesmo. Não foi depois de ter esvaziado um saco de rosquinhas cobertas de chocolate que Daniel recebeu a visita do anjo. Não. Você começou a entender as verdades de Deus depois de jejuar e de ficar sós com Ele. Quantas pessoas querem visões de Deus, mas com a barriga cheia? Você quer que Deus se reporte a você? Você quer que Deus te dê revelações, mas você só vive com o estômago cheio? O entendimento vem do estudo da palavra de Deus. Muitos cristãos deixaram de lutar juntos porque estão destruídos e feridos. Estão tentando usar lâminas cegas para combater poderes demoníacos. Quando jejua e ora, você efetivamente afia a espada em sua boca. Em vez de citar as escrituras de forma petulante, você agora empurra a poderosa arma com a lâmina afiada que retalha o inimigo quando você fala. Impressionante, não é? Simplesmente abrindo mão de algumas refeições e dispondo o seu coração para obter entendimento estudando a palavra de Deus. Você agrada a Deus, libera beleza em lugar de cinza, alegria em lugar de lamento, veste de louvor, derrotando o espírito da angústia. O seu louvor vai em frente e desbarata o inimigo. Você desenvolve paciência quando jejua, alinha-se com as prioridades de Deus. Sim, tudo isso através do jejum. Libera mensageiros angelicais. Isso mesmo. Quando você jejua, você está liberando mensageiros angelicais e encontra o caminho certo de Deus para a sua vida e proteção para os seus pequeninos. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Daniel teve essas visões maravilhosas do anjo mostrando para ele o que está acontecendo. O anjo do Senhor vem até ele e diz para ele: Daniel, no momento que você desejou, a resposta veio. Talvez você está aí, irmão, irmã, que é a resposta de Deus, que é a manifestação de anjo. Olhe bem, se você não tem uma vida frequente de jejum, Deus não vai manifestar você. Por quê? Os anjos são espírito. Está escrito no livro de Hebreus capítulo 1:14, diz assim, não são eles todos espíritos ministradores que são enviados para trabalhar em prol daqueles que vão herdar a salvação? Essa passagem está se referindo sobre os anjos. Os anjos são espíritos. E por ser espíritos, eles não conseguem se comunicar com você se você não estiver no espírito. O jejum abre essa porta, esse caminho no seu espírito para manifestações angelicais. O Daniel, se ele estivesse na carne, Deus não mandaria o anjo. Deus até mandaria para ajudar, mas o anjo não conseguiria falar com ele. Ele teve essa visão maravilhosa. O anjo veio até ele, conversou com ele, disse para ele, foi por causa do teu jejum e do teu desejo, da sua oração, que eu vim. Mas houve luta, houve batalha, mas Miguel, o principal dos anjos, veio me ajudar. Então a manifestação angelical aconteceu. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu me lembro, quando eu comecei a jejuar, comecei a buscar a Deus, eu comecei a ter visões de anjos. Claro, eu comecei a ter visões de demônios também. Por você estar espiritualmente forte, você não tem medo de ver demônios. Uma ocasião, eu estava no monte e saltou assim na minha frente como se fosse um grande sapo, muito grande na minha frente. Estava a noite escura e saía fumaça daquele anjo, caía pedaços dele. E eu olhei e o Espírito Santo foi comigo. Tá vendo isso aí? Esse aí é o espírito de miséria. Sim, o Exu do lodo. Esse demônio que traz miséria e destruição para as pessoas. Eu fui pro monte, lá tinha uma pessoa, eu orei por ela e esse demônio estava agindo na vida dela. Nós expulsamos esse demônio e a pessoa foi liberta. Então eu vi, não tive medo. Quando eu estendi a minha mão, ele deu um voador assim e saiu da minha frente. Mas era muito feio. Eu tinha uma visão maravilhosa quando eu estava orando. Logo no início do meu casamento, eu estava orando com a minha esposa, intercedendo pela cidade na madrugada, e de repente entrou um espírito maligno, veio assim do corredor do meu quarto assim, e ele tentou tocar em mim. Ele estava com raiva porque eu estava intercedendo pela cidade, algo que Deus me revelou, e no momento que ele veio tocar em mim, eu senti que ele deu um tapa nas minhas costas. Eu vi quando aquele ser enorme, eu vi do joelho para baixo, assim bem em cima da minha cama, o pé dele não tocava a cama, aquele anjo enorme abaixou e pegou aquele demônio que tentou me tocar, pegou como se pega um rato, e o demônio ficava balançando nas mãos dele assim, ele segurando aquele demônio, e eu vi aquele anjo enorme, aquele anjo levou aquele demônio. Depois a minha esposa me perguntou por que eu tomei aquele salavanco, e eu contei para ela, e ela entendeu que era um demônio que estava vindo ali, mas os anjos estavam ali. Eu vi esse anjo enorme, e depois eu fui entender da onde vinha
vem este anjo. Eu vi depois ele bem ao lado da igreja a qual nós pastoreamos. Este anjo era tão grande, que o poste ficava pequeno para ele, era muito maior do que o poste. E eu fui entender que o poste de luz, de energia, ao menos aqui no Brasil, é 12 metros. Aquele poste batia no seu joelho, tão grande aquele anjo. E Deus me disse, tá vendo esse anjo? Esse anjo eu trouxe para proteger a minha igreja. E ele vai caminhar contigo para onde você for. E assim foi, meus irmãos. Esse anjo sempre está ali perto da igreja. E o interessante é que a gente faz algumas viagens, às vezes, com a igreja, para visitar outras igrejas. E esse anjo sai dali, ele vai com a gente vê esse anjo indo com a gente, muito grande. Aí talvez alguém pode perguntar assim, mas pastor, um anjo desse tamanho? Deixa eu te dizer uma coisa, será que você nunca entendeu que, como disse aqui Hebreus 1,14, anjos são espíritos? Espíritos são desprovidos de corpos e por esse motivo eles podem ficar grandões, como podem ficar pequenininhos. Assim como os demônios, eles podem ficar grandes, podem ficar pequenos. Esse anjo é muito grande. Então eu vi ele porque uma vida de jejum, uma vida de busca. Então eu sei que aonde a gente está, os anjos de Deus estão conosco. Talvez você está aí, quer ter essa visão maravilhosa de ver aquele anjo. Um detalhe importante, quando passa esses brocos de carnaval aqui no Rio de Janeiro mesmo, eu sou do Rio de Janeiro, passa aqueles broquinhos de carnaval na rua, toda vez que esse bloco passa em frente à igreja, eles param de tocar e param de sambar. Eles passam quietinhos assim, depois que passa a igreja lá na frente, eles começam de novo. E em outras igrejas eu não sei por que não estava acontecendo isso. E eu então perguntei para Deus por que essas pessoas não faziam batucada em frente à igreja. E Deus disse, sabe por quê? Eu vou te mostrar. E Deus me mostrou. Um dia eu vi eles passando, saí na porta da igreja e eu vi o anjo de Deus com a mão assim, com o dedo na boca, mandando eles ficar quietos, os demônios ficar quietos. É o anjo que está ali, que não deixa eles fazer bagunça na igreja. É impressionante isso. Quando você vê esse contato, você vê o mundo do espírito. Mas só aconteceu com o Daniel, só acontece comigo algumas vezes por causa do jejum, da busca, da intimidade que a gente busca com Deus. Então eu te convido, se você quer manifestação sobrenatural de anjos, quer ver Deus agindo na sua vida, pare de comer, comece a jejuar. O jejum vai te levar para outro patamar, vai te levar a outro nível e você vai ver que coisa tremenda vai acontecer na sua vida. Comece a buscar, porque eu sei que Deus vai te honrar e vai te abençoar. Então, anjos se manifestam, a glória de Deus se manifesta, o poder de Deus se manifesta. Daniel recebeu informações sobre coisas futuras que iam acontecer. O anjo falou das guerras que ele tem que enfrentar contra aqueles principados, aqueles países, aquelas cidades, e assim aconteceu. Se a gente checar ali direitinho, anos depois aconteceu exatamente como o anjo disse para Daniel. Os governos que caíram, os governos que se ascenderam, foi algo tremendo. Então que Deus possa te abençoar e te dê força e desejo de jejuar, porque vai ser algo maravilhoso na sua vida, tá bom? Que Deus abençoe ricamente. Eu quero orar por você, Pai. Abençoa meu irmão, minha irmã que está participando comigo desse momento, que eles possam ter forças para orar, para jejuar, que eles possam ter manifestações angelicais sobrenaturais na sua vida através do jejum. Senhor, eu abençoe sua casa, sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, abençoando essas vidas. Amém. Que aonde a sua palavra chegar, a força do Senhor esteja com cada um deles para orar e jejuar e ter visões angelicais, visões celestiais, porque assim é a sua vontade. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados, que Deus abençoe vocês ricamente. Eu tenho certeza que Deus já dá experiência para vocês. Se você não é inscrito, se inscreva, nos ajude a chegar a mais pessoas, dá o seu like, não esqueça de deixar o seu comentário, vai acontecer coisa sobrenatural com você. Eu te garanto, se você começar a orar e jejuar, como Daniel fez, ficar com a barriga vazia, teu estômago vazio, deixar a carne com fome e alimentar teu espírito, você vai ter visões angelicais, você vai ter visões dos céus, porque Deus promete na sua palavra. Amém? Em nome de Jesus, um forte abraço. Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor. Amém.